Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, fechando o que a gente vê do relatório da Polícia Federal, a gente deixou o pastor Sila Malafaia para o final. Quero deixar bem claro, eu não tenho problema com nenhuma religião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Eu tenho problema com quem se aproveita da religião para assuntos não religiosos. Não deixe de se inscrever, não deixa de deixar o like, estamos crescendo. E logo após a vinheta a gente já começa. Roda a vinheta. Então aqui a gente começa com o pastor Malafaia já dando um esporro em Jair Bolsonaro, porque o Eduardo é um babaca. Palavras do Malafaia. Então, o que ele está se referindo? Sobre logo no começo que o Eduardo falou, os tarifas é culpa nossa, e não sei o quê, nós que caçamos essas tarifas, nós que conseguimos essas tarifas. Então, é exatamente isso que ele está falando aqui. Que não era para ter puxado as tarifas para o Eduardo lá. O Eduardo não deveria ter puxado essas tarifas. Mas o problema é que veio tudo junto. E afinal de contas, a ideia das bolhas e misturar a religião é justamente isso. Muda e desmuda o discurso a qualquer momento. Hoje a gente já sabe, pelas pesquisas que já tem aqui no canal da Quest, que os bolsonaristas, no começo, eles achavam que o Eduardo estava agindo em conta própria. Depois de um mês, eles já mudaram tantas vezes os discursos que os bolsonaristas já não acham mais isso. Então, a bolha faz com que as pessoas não pensem. Faz com que você, eu, que não estamos envolvidos na bolha, não estamos envolvidos na religião como forma de receber notícias, não temos esse problema, mas quem está na bolha tem. Então eles não conseguem pensar com a própria cabeça. Eles têm que ouvir o pensamento já mastigado do pastor, ou da bolha, ou do ídolo. Então a gente vai ver que eles sabem disso mais pra frente. Vamos ao segundo ponto dessa nossa trajetória sobre a influência de Malafaia com o Bolsonaro. Então aqui nós temos o que o Malafaia estava orientando ou dando a sua opinião para Jair Bolsonaro. Que, lógico, o Trump não fez isso para nenhum outro país do mundo, porque não existia lacaios em outros países do mundo. A extrema-direita da Europa critica o Trump sobre o tarifaço e não aplaude ele sobre isso. Aqui é o único lugar que nós tivemos lacaios o suficientes para apoiar a sanção ao país. Mas o Malafaia aqui mostra como é que tem que ser o discurso, e foi um discurso adotado. Se foi única exclusivamente ideia dele, ou se foi ideia coletiva dos gênios, era que, com a carta, a anistia seria a barganha. Assim que tivesse anistia, Trump retiraria o tarifaço. Porém, em nenhum momento, Trump deu essa certeza. Isso foi discurso do bolsonarismo. Então, o que provavelmente acontecerá, ou aconteceria, vamos ver o que vai acontecer, tudo bem, passa a anistia, o STF não diz que é inconstitucional, e Trump fala, tá bom, as tarifas continuam. Ou o Trump vai emitir uma nota, olha, se vocês anistiarem Bolsonaro, Eduardo, todos os generais que praticaram golpe, os baderneiros que destruíram Brasília, a galera que implantou a bomba no aeroporto, só que não explodiu, quem planejou a morte dos ministros, a galera que investigou e rastreou o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes, não matou porque o Alexandre se atrasou. Todo mundo que cometeu crimes for anistiado, nós retiramos as taxas. Se Trump der essa garantia, eu acho que ele sofre o impeachment nos Estados Unidos. Ele não vai fazer. Porque Bolsonaro não é a prioridade. A prioridade é as tarifas. Só que o pastor Malafaia, ele entende, a influência dele é muito grande. Se você vê o documentário ou o filme, eu não sei, tá, Netflix, Apocalipse nos Trópicos, você vai entender a influência que ele tem sobre o presidente. E a influência que eu digo é a religião dele influenciando o presidente e sendo usada como artimanha de manobra para agregar votos e manipular o povo. Tá muito claro, mais pra frente vocês vão entender.
Então, Malafaia ainda depois manda um áudio ao presidente. Não, minto. O Bolsonaro manda um áudio para o Malafaia. O que eu mais tenho feito, alguma coisa que não foi muito compreensível, então não deu para transcrever, é conversar com pessoas mais acertadas. Vamos assim dizer, no tocante que, se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir nos Estados Unidos, ir para a embaixada, para não sei onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir. Da minha parte, é por aí pouco. Quando ele fala de governadores, ele está falando do Tarcísio, que foi à embaixada tentar conversar com o representante de negócios dos Estados Unidos, que aqui não tem embaixador, e o representante falou, não tem nada a ver com isso, quem manda é o Trump. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meu contato, não falo com ninguém e estou fazendo aquilo que eu entendo. Você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não perde nenhuma. Tenha certeza disso. Então você vê que aqui, Bolsonaro tem a certeza que o que eles fizeram vai o tirar da cadeia, vai o tirar dos crimes que cometeram. Por quê? Porque os Estados Unidos é muito forte. E se não fizer o que eles querem, não vai ter redução no tarifaço. Isso, no mínimo, se chama chantagem. No mínimo. A justiça não funciona com base em chantagens. Os juízes não podem decidir com base em chantagens. Porque vamos supor, uma cidade pequena, uma empresa grande, que tem 10 mil funcionários na cidade, chega pro juiz lá e fala assim, é o seguinte, eu não estou cumprindo as leis trabalhistas e toda hora que eu mando alguém embora, vem aqui e você faz eu pagar as leis trabalhistas para essa pessoa. Porra, eu não vou... Se você continuar cumprindo a lei aí, eu vou tirar minha empresa da cidade. O juiz não pode falar, então tudo bem. Em nome da cidade, eu vou... não vou te dar mais ações, você não precisa mais cumprir as leis trabalhistas e deixa rolar. Ou outra coisa, uma empresa ou um produtor rural chegou e falou assim, é o seguinte, eu vou desmatar aquela floresta ali porque eu preciso de mais pasto. Se você me der uma multa, eu venho aqui e acabo com a sua vida, porque eu sou mais forte que você, senhor juiz. O senhor juiz vai falar, então tá bom, já que você pode acabar com a minha vida, eu vou deixar você fazer o que você quiser. É exatamente isso, é chantagem e ameaça. Ameaça no quesito, vamos dar a lei Magnitsky para suas famílias e todo mundo, e ficar ameaçando. E a chantagem sobre os tarifaços. Ou não é isso, é totalmente diferente. Na lógica da vida, o que o mito faz porque está baseado no pastor e na sua religião, a sua religião prevalece em cima das leis das pessoas comuns. Não é assim que funciona. Mas a gente vai continuar, que a gente vai chegar um pouco mais para frente. Então aqui a gente tem um longo áudio do Malafaia, do Bolsonaro. Se você quiser pausar e depois ler, eu vou baixar. Mas em resumo é o seguinte, Malafaia está incentivando o Bolsonaro a falar que não é nada contra a economia do Brasil, é coisa de anistia, resolvendo a anistia, dando imunidade, anistia geral, as tarifas caem, que Bolsonaro não quer ver ministro sendo prejudicado com lei Magnitsky, então se eles derem anistia, a lei não chega até eles. Se entenda, sempre incentivando o Bolsonaro a fazer ameaças. Bolsonaro, pelo que dá a entender aqui, Bolsonaro pega e fala, eu não vou falar isso, fala você. Porque Bolsonaro estava vendo que você estava fechando, pelo que dá a entender aqui. E aí o Malafaia fica louco, fala, não posso falar, porque minha voz é muito menor que a sua, então você tem que falar isso, você tem que falar da anistia, você tem que falar da lei Magnitsky, você tem que falar que não quer ver as pessoas, os ministros sofrendo sanções, é só dar o que a gente quer que não vai ter sanção. Então, o tempo todo, o Malafaia incentiva incentiva o Bolsonaro a fazer ameaças contra o Supremo. É lógico, porque até esse momento o Malafaia não estava sendo investigado.
é um líder religioso muito poderoso, um líder religioso muito poderoso, com claras intenções políticas, claras intenções de intervir nas leis do Estado, da cidade, dos países, com os seus dogmas e seu, como eles dizem mesmo, fundamentalismo. Mas Bolsonaro não queria, e dá para entender aqui que Bolsonaro deve ter falado para ele: meu amigo, faz aí o que você quiser, eu não vou falar isso. E aí o Malafaia dá até aqui no final: não faz isso comigo não, querido. Ó, pra terminar, não errei com uma contigo e não tô errando de novo. Então, o que dá pra entender aqui é que o Bolsonaro não tá a fim de fazer esse discurso. Porque ele volta a falar aqui: o Trump só fez a carta pra você. Aqui no começo ele fala: eu conversei ontem com quem está lá, com quem fala com o assessor do Trump todo dia. Eu quero ver uma reação de Bolsonaro e dos outros. Então, tipo, Malafaia falou com alguém que falou, que fala, enfim, aquele telefone sem fio. Tinha um cara que falou assim: tudo bem, mas o Trump quer ver o Bolsonaro falando alguma coisa. E o Bolsonaro aqui já não estava muito afim de falar muita coisa, porque acho que teve uma hora que ele se tocou. Mas vamos continuar, que a gente vai ver como é que, mais um pouco de como nasce essa pulguinha atrás da orelha, que chama Malafaia. Então aqui o Bolsonaro fez uma carta, em vez de fazer um vídeo, ele quis fazer uma carta, tipo uma nota para a imprensa, porque no final das contas, isso serve, né, para apresentar para o Trump. Um vídeo ele não vai entender nada, a carta é mais fácil de traduzir, né? Então a carta tá aí, né? A carta do presidente Trump tem muito mais ou quase tudo a ver com o valor de liberdade do que econômico. Aquele papo que o Malafaia já estava assoprando, né? Que o Malafaia queria. Não me alegra ver sanções pessoais ou familiares a quem quer que seja, mas me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrerem com essa tarifa de 50%. Aquela ladainha que a gente já viu que é ladainha, porque o que eles queriam realmente era isso e conseguiram. A solução passa por justiça do 8 de janeiro. A gente já viu nos vídeos anteriores que o Eduardo fala: não pode dar anistia pra galera do dia 8 de janeiro. Porque se der essa anistia, o meu trabalho aqui fica difícil. Então para de falar em anistia por enquanto. Espera mais um pouco. A anistia tem que ser ampla, geral e restrita, que significa anistia para Bolsonaro e para os generais e para a turma toda. Ou anistia só o 8 de janeiro não é interessante. Não faz sentido aqui. Entendeu? Então o discurso lá de Eduardo enfraquece. Todos conhecem a forma como chefe da maior potência do mundo. E esse é o que o Bolsonaro escreve e manda para Malafaia. Então aqui, o Bolsonaro mandou, o Malafaia viu e ele vai dar aqui seus temperinhos religiosos na carta, como eu sempre digo por aqui. Lembrando, a religião é fundamental para o ser humano. O que não pode é transformar a religião em política pública. Os Estados Islâmicos, caças às bruxas, Inquisição, guerras santas. A gente sabe que religião e política não funciona. Não funcionou no passado, não funciona na atualidade hoje em países que são fundamentalistas, e não funciona porque raios funcionaria aqui no Brasil. A religião tem sua importância, mas não é política. A religião tem seus dogmas e não podem virar leis. Tá? A carta está boa, diz Malafaia. Se não gostasse, eu falaria. Ele fala tudo mesmo. Não sou hipócrita. Quero ver você e outros patriotas livres dessa injustiça. Bom, era só não cometer golpe, pô. Era só não tentar matar ministro. Era só não espalhar fake news, enfim. Oro por isso. Vou reler novamente a carta e ele fala aqui, eu tive uma ideia, mas a sua carta está perfeita. Você tira do Lula o discurso de economia e leva para a anistia. Lorota pra bolha e pra igreja. Ficou top. Só uma questão para pensar. Você não acha melhor gravar o vídeo falando o que está na carta do que do seu jeito e tal? O brasileiro vê mais vídeo do que ler cartas.
Questão cultural. KKK. Só para você pensar. Eu entendo. É que eu sei que eu entendo. Mas precisa zoar? Não sei se é questão cultural. É que o vídeo. É que a carta não viraliza. A carta não gera retweets. A carta não faz o seu trabalho de espalhar fake news. Porque as pessoas estão vivendo a vida delas, pastor. Elas estão vivendo a vida delas, estão tendo que trabalhar, dar dízimo, criar criança, ir para a escola, trabalhar, cozinhar, limpar. Então elas não têm muito tempo para se dedicar à leitura, infelizmente. Então ela coloca no vídeo, que é mais fácil, porque ela está cansada. É por isso que as pessoas não leem mais. Dê qualidade de vida para as pessoas. Dê dinheiro para as pessoas. Deixe as pessoas administrarem seu próprio dinheiro. E aí, sobrará tempo para estudo. Sobrará tempo para leitura e sobrará tempo de gastar dinheiro com isso. Tá? Então, não é questão cultural. É questão de vida. É diferente. Tá? Só pra você ter uma ideia, se o senhor fosse um fudido, pobre, duvido que você tava enchendo o saco de presidente, você tava ralando pra conseguir dar comida pros seus filhos, pagar seu aluguel, pegar seu ônibus de manhã. Mas em vez de você estar cuidando dessa galera, você tá querendo fuder a porra do Brasil. Com fake news, com discurso de ódio, instigando a sua igreja, que você deveria tomar conta, instigando contra ministros da Suprema Corte. Os ministros podem errar. O que não pode é você destruir todo um sistema a mando do Trump e da turma dos Estados Unidos. É isso que não pode. Então a gente vai continuar aqui mais um pouco. Então aí, o que eu falei, né? O povo não divulga carta, divulga vídeo, assim pra galera da bolha, pra passar, né? Aí Malafaia envia um áudio, eu meto a carta e depois vejo o vídeo, ok? O Jair mandou, sim, faça isso, Malafaia. A carta vale para a imprensa, o pessoal que pensa. Vídeo para o povo em geral. É isso, então é essa a ideia. Quem pensa precisa ler, quem não pensa tem que assistir vídeo. Essa é o pensar, não é o pensar, todos pensam. É a diferença de rotina. Eu sei que deve fazer muitos anos que o senhor não trabalha na labuta, pega abusão e tá certo. Você venceu na empresa igreja. Mas a maioria das pessoas que vão à sua igreja não venceram na empresa igreja. Elas precisam trabalhar. Então, às vezes, dentro do busão, apertado, sendo encoxado, você não consegue abrir o livro. Então, você põe um fone e escuta. Pra você entender como é que é a loucura que é pegar um metrô ou um ônibus. Né? E aí continua Malafaia aqui. Aí entra, né, o marqueteiro. Eu não entendi se o marqueteiro que ele usa da empresa, do partido, de quem é esse marqueteiro. Falei para o marqueteiro inventar uma frase que coloque mais ou menos algo em torno disso. Assista já a taxação cair. Tira de Lula o discurso, saímos das cordas e vamos para o ataque. Meu Deus. Malafaia, demite o marqueteiro. Falei pro marqueteiro inventar uma frase que coloque mais ou menos algo em torno disso. Assista já a taxa cair. Tira de Lula o discurso, saímos das cordas e vamos para o ataque. Demite o marqueteiro. Malafaia, se você tá vendo que as ações que vocês estão fazendo estão prejudicando o país e as pessoas estão vendo isso como coisas ruins que vocês estão fazendo, você como líder da igreja, o pastor das ovelhas, não deve tentar convencer elas que o que está sendo, o que elas estão percebendo que é errado e é errado, seja uma coisa boa. Não faz sentido como um pastor da igreja. Isso abre tantas brechas inimagináveis. Quantas vezes na história da sua igreja você convenceu o rebanho que algo era errado e na verdade era certo? Ou que algo era certo e na verdade era errado? Onde está a ética de ser um líder da igreja
É tudo pela ganância do poder? Ou é pelo bem do rebanho? Não parece que é pelo bem do rebanho. Parece que é pelo bem das suas ideologias políticas e ponto. Se os seus fiéis estão errando, pô, os caras estão errando lá, o bolsonarista, né? Não, você tem que usar um marqueteiro. Recurso da igreja? Recurso próprio do senhor? É do salário da igreja? É recurso do PL? Da onde? Quem é que paga esse marqueteiro para mudar a opinião das pessoas que acreditam na sua igreja? Falei isso para o marqueteiro Duda. Não sei se é o Duda Mendonça, não sei que Duda é esse, mas, enfim, quem paga esse Duda, né? Isso está em consonância com a carta que você postou agora. Não esqueça do vídeo. Ele quer o vídeo. Ele quer o vídeo. Porque ele acha que as pessoas são burras e não sabem ler. Quem é intelectual lê e quem é burro não lê. É isso que está escrito aqui. Não é porque as pessoas são burras e não sabem ler, é porque as pessoas não conseguem. Não tem tempo. É busão, é filho, é dinheiro curto, é se preocupar com fazer comida. Eu sei que o senhor tem motorista, helicóptero, é outra vida. Conversa com a galera, pô, que vai na igreja. E aí a gente vai continuar aqui. Ele continua. O povo não repassa a carta, mas sim vídeo. KKKKK. Zoeira. É isso. Desculpa a insistência. Pô, sério, até eu tô lendo e tô achando o senhor chato. Inconveniente. Atenção, atenção. O marqueteiro Duda. Vamos lá, marqueteiro. Quem é que paga esse marqueteiro? Esse marqueteiro é pago pela igreja para fazer propaganda pro Bolsonaro? Isso tá declarado? Isso não tá declarado? A igreja concorda? Esse marqueteiro, da onde é esse marqueteiro? Quem paga esse marqueteiro? Enfim, a sua igreja concorda com isso? Eu sei que não tem, né? A igreja sei o que manda. A seguinte sugestão: ele vai produzir vídeos e banners. Estará pronto segunda para fazer uma campanha orquestrada. Vamos lá. Campanha para quê? Assista para todos. Anistia para todos. O Brasil da liberdade não será taxado. Donald Trump. É pressão aos juízes. É pressão. No mínimo. Vamos ver ao contrário. Imagine que, sei lá, a China, quando Lula foi preso, taxasse o Brasil na importação lá para a China. E acontecesse isso aqui. E de vez o pastor Malafaia será o pastor Valdemiro, sei lá, qualquer pastor. O que seria? Chetagem. Chetagem do bom jeito. Vamos continuar. Esse aqui é sugestão minha para postar quarta ou quinta. Vai fazer vídeo e banner. Até o PT vai votar na anistia para ver o Brasil livre da taxa da economia. Eles estavam achando que eles não contavam que o Trump tiraria 400 e lá vai produtos da taxação. É isso. Mas aí, o agro pegou, o café pegou. Eles estavam achando que até o PT ia botar anistia para livrar o Brasil da taxação. Ele também falou: se cada um quiser inventar um vídeo baseado nesse vídeo, vira orgânico e dá muito força à temática. Bom, eu sugiro que demitam o Duda. Não sei quem é esse Duda, mas anistia para todos. O Brasil de liberdades não será taxado. Não foi para frente. A não ser que foi nas bolhas. Aí, nas bolhas, qualquer coisa tá valendo. Malafaia. Uma outra que pode ser feito. A taxa de Trump não tem a ver com a economia, e sim com a liberdade, justiça e anistia. Mas aí o Eduardo vai ficar puto. Ó, é assim que engana o povo. É assim, ó. É desse jeito. Dê sugestões ao marqueteiro. Não esqueça, você tem que fazer vídeo. Porra, Malafaia, tá? O cara tá vendo que você quer o vídeo. Para de encher o saco do mano, pô. O cara tá lá todo fudido, lá, quase sendo preso, com o cu na mão, você enchendo o saco. Você é chato com cacete. E aí vem, né? Não esqueça, você tem que fazer o vídeo. Até eu já tô de saco cheio com esse vídeo. Aí vem o áudio do Bolsonaro. Malafaia, eu tô com uma crise de soluços. Sim, o Bolsonaro tem graves problemas com a facada. Muito graves. A facada foi real. Foi algo que não deve se fazer, indefensável. Totalmente errado numa democracia, com sequelas para sempre com a vida do ex-presidente. Isso é sério e não tem que ser tratado como brincadeira. A cada 3 segundos, um soluço.
É impossível gravar qualquer coisa e a crise tá comigo há 2 dias. Há dias. Tá ok? Se por acaso acalmar aqui, eu faço. Sim, vai ter. Por isso que vai ser difícil o Bolsonaro ser levado à prisão de verdade. Vai provavelmente numa sala da Polícia Federal, como o Lula ficou. O Bolsonaro precisa, se tiver crise, saída rápida ao hospital. Então, dentro da casa dele, ele tem os seguranças dele 24 horas que podem levar, a esposa que pode colocar ele dentro do carro e levar para o hospital. O Bolsonaro precisa de cuidados especiais devido à facada, que foi um crime hediondo e não justificado. Então, ele tem a saúde frágil. E deve ser respeitado, porque direitos humanos não servem só ao Bolsonaro para humanos direitos. Para vocês que cometem crimes, também merecem direitos humanos ser tratados como pessoas, seres vivos e ter acesso à saúde. Apesar que o pobre não, mas, enfim, todos precisam. Não é vingança. É justiça isso. Perfeito. Aí o Malafaia coloca, aí ele mostra o vídeo dele, né? Que ele fez com um marqueteiro. Demite esse marqueteiro hoje. Contrata um melhor. Não é questão econômica e sim de justiça, liberdade e anistia. É aquele papo sempre que para tentar colar, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer com a anistia. E aí, para finalizar aqui, ele começa a enviar, tá vendo aqui as matérias que tá repercutindo em todos os lugares. Escolhe Brasil, taxa de Trump ou anistia, o resto é conversa fiada. Que é um vídeo que ele fez, né? Sim, tentando livrar a barra do Eduardo, tentando livrar essa galera das cagadas que fez. Acredito que a taxação não foi o que o Eduardo plantou, já ia acontecer. O que foi que o Eduardo plantou foi ter uma direita capacha, foi ter uma direita cachorrinha do Trump pra ficar nessa, não tem outra palavra, punhetação de Jair com o Malafaia. Né? Não é taxa, é por causa da liberdade. Porra, meu irmão, se der anistia vai tirar as taxas? Não, aí ele senta pra conversar, então, enfia essa anistia na lomba. Enquanto o Trump não falar isso, não tem conversa. Acabou, vocês vão presos. Então aí, depois tem o vídeo, né, aqui, escolhe Brasil, taxa do Trump ou anistia, o resto é conversa fiada. Taxa do Trump. Pra liberar bandido, taxa do Trump. Aí, pelo menos aqui a gente consegue vender para outras pessoas, outros países. Agora, bandido solto é bandido solto. O bandido, confesso, que atacou a democracia, cadeia. Mas não é isso que depende da extrema-direita desde o começo? Vamos fazer o que eles querem. Ou não, pra eles não vale. Tem que valer, né? Então é isso. Aí a Polícia Federal aqui coloca todas as conversas, a continuação, né, do Malafaia, e tem esse último fato. O presidente ele vai falar de novo a opinião, né, dele, né? Grave um vídeo. Mano, Bolsonaro, grava logo esse vídeo. Pô, o pastor vai ter um ataque, uma síncope aqui, ó. Já tá tendo ataque de pelanca. Grava um vídeo sobre a questão de Trump, baseado na carta que você escreveu. Lembra que não teve ainda nenhuma taxa. Tá vendo? Não haverá se tiver anistia. Tô aqui de novo. Para gravar um vídeo. Nessa mensagem ainda não tinha, a taxação não tinha acontecido. Ainda não tinha nada, só tava nas ameaças, no meio. Eles falando que se tivesse anistia não ia ter ameaça. Mas nesse exato momento, Eduardo tá lá nos Estados Unidos dizendo: não pode ter anistia, porque se tiver anistia não vai ter. O Trump vai perder o interesse em você. Você vê que ali, o Eduardo de um lado, o Malafaia do outro, Jair no meio, com o soluço, e eles planejando como atacar o STF. Isso é farsa que ele quer que coloque no vídeo. Só que viraliza vídeo, ele quer vídeo. O Malafaia quer vídeo. Quer viralizar os vídeos na bolha do Bolsonaro de qualquer jeito. Olha aqui, atenção. Quem tava consciente, faça o vídeo. Meu Deus, no final, faz logo esse vídeo. Pelo amor de Deus, ela vai ter um ataque de pelanca. Você fez o vídeo? Faça a versão em inglês, por IA. Seu filho faz chegar no Trump. Nossa Senhora. A igreja tá de boa lá, Malfaia? Como é que tá a igreja? Você tá sem problema nenhum na galera? Sua igreja só vai gente que não tem problema? Você não tem que administrar uma igreja? Você não tem que ajudar um pouco uma galera? Sua igreja só vai gente de boa? Não tem nada.
Nada, nada. Você tem que ficar enchendo o saco. Você tem que ver seus assuntos antes do bem do povo. E é isso. E a religião servindo para esses propósitos, né? Então, aqui, mas aqui o Malafaia fala que sabe que quem mandou o Tarcísio falar lá no Supremo foi o Bolsonaro, e o Bolsonaro teve a brilhante ideia de mandar o Tarcísio falar com os ministros para liberar o passaporte dele para ele falar com o Trump. Quem não lembra dessa aí? Foi o Bolsonaro que mandou. E o Tarcísio, como boa cadela, foi lá. E aqui temos um grande discurso do Malafaia. Se você tiver aí estômago, vontade de passar raiva, tá aí. Você pode ler ou pode baixar no link que tá aí, tá todo o relatório. Você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes, tá? Aí o jogo sendo jogado. Você tem que citar Alexandre de Moraes, censuras, sentenças e censuras secretas e ilegais, lógico, né? A plataforma americana e a ameaça de multas. Tá aí. Olha lá o bichinho falando na orelha. Que tá aí o que mostra o que serve Malafaia. Mas tá aí todo o discurso. Se depois você tiver vontade mesmo de ler. Então, só pra encerrar, que esse vídeo já ficou longo, é isso que um pastor de uma igreja renomada deveria fazer? É isso que um presidente que julga, ou pelo menos que administra um país como um todo, deveria receber conselhos? É por isso que as igrejas evangélicas ficaram abertas na pandemia, ou que queriam que ficassem abertas, porque afinal de contas, se fechasse, quem ia pagar o dízimo? São coisas que ficam confusas, porque com certeza a religião, Cristo, não foi criada para isso, com toda certeza, no mundo. E Bolsonaro, afinal de contas, tem tantos servos, mas também tem tantos chefes. Trump, o advogado do Trump, Malafaia, Eduardo, Flávio. A gente só vê o Bolsonaro nessas mensagens respondendo que nem uma pessoa que dá dó. Muita dó. Quem será que governou o Brasil quando o presidente era Bolsonaro? Nos 2 primeiros anos o Trump, depois Malafaia? São perguntas que hoje abrem-se muitas portas. Fake news, a torta e a direito. Você viu como é que é feito por marqueteiro, mas que não é feito para instruir, é feito para viralizar na bolha. E tem que ser vídeo, porque carta é só para intelectual. O povão que se fode, se ferra e paga o dízimo precisa de vídeo, porque é cultural. KKKK. Palavras de Malafaia. Muito obrigado, não deixe de se inscrever e valeu!